Olá, olá, bem-vindos ao História em Casa, bem-vindos ao Brasil em Casa. Hoje a gente vai fazer de uma forma diferente. É, a gente vai fazer no canal Brasil Dutch e a gente vai começar da nossa forma tranquila, como sempre. Vamos entender o que vai acontecer por aqui. Vamos lá. Primeiro, hoje a gente vai falar de Brasil holandês, mas daqui a pouco eu apresento para vocês. Eu queria integrar um pouco o que vai rolar por aqui. Vamos lá. Até meados do século XVI, os Países Baixos faziam parte do Império Espanhol. Em 1567, uma parte desses países, os Países Baixos do Norte, iniciaram uma revolta contra o próprio Império Espanhol. Esses países, sendo o mais conhecido, ou, entre aspas, importante deles, a Holanda. Tá? Se diferencia dos Países Baixos do Sul, os países do Norte, porque os do Norte são flamengos, parcialmente industrializados, são comerciantes e religiosamente protestantes, enquanto os Países Baixos do Sul são prioritariamente valões, agrários e católicos. Em 1572, essa luta se torna por independência. E em 1579, forma-se a província dos Países Baixos Unidos. Já em 1583, eles se tornam independentes, reconhecido apenas em 1648 o seu território e a sua independência. Cabe a gente lembrar aqui também que houve uma União Ibérica, já que a gente falou que fez parte do Império Espanhol. Houve uma União Ibérica, que é quando o rei espanhol governa também Portugal, que foi de 1580 a 1640. Portanto, é dentro desse período que a Holanda ou os Países Baixos vão se levantar contra a Espanha. E a gente tem que lembrar, já que era o mesmo rei para a Espanha e para Portugal, atingir Portugal era atingir a Espanha, nesse contexto, tá certo? Então, pessoal, esse é o Brasil em Casa, número 4. O nosso tema é Dentro e Fora das Trincheiras, 2 pontos. A trajetória de 4 soldados da Companhia das Índias Ocidentais em Pernambuco, de 1630 a 1654. Esse cara que aparece aqui na parte de cima da sua tela é o Roberto Ribeiro. Ele é graduando em História pela Unifesp e ele tem a publicação de um artigo que se chama Uma leitura de relatos de viagem de soldados da Companhia das Índias Ocidentais durante a ocupação holandesa em Pernambuco, entre 1630 e 1654. Foi publicado na revista Ensaios de História da Unesp. Ele fala de Francisco Morato, da mesma cidade que eu falo, São Paulo. Senhor Roberto Ribeiro, seja muito bem-vindo à TV História em Casa e ao programa Brasil em Casa. Boa noite a todos, boa noite, Thiago, boa noite aos seguidores de História em Casa. Eu gostaria primeiro de parabenizar o seu trabalho, agradecer pelo convite, me sinto muito honrado e feliz de estar fazendo parte desse projeto que é sensacional. Tá certo. Então, Roberto, como eu iniciei, existe essa importância de lembrar esse período de Portugal ser parte da Espanha como mesmo reino da União Ibérica. Como que funciona os estudos acerca do Brasil holandês? Se toca nesses assuntos também? Sim. Hoje os estudos sobre o Brasil holandês estão consagrados, né, na academia brasileira, nem tanto na holandesa. Porque lá é muito comum, por exemplo, você ouvir falar sobre a Companhia das Índias Orientais. Enquanto a Companhia das Índias Ocidentais é mais renegado, é uma história mais periférica, vamos assim dizer. De fato, pelo não sucesso que teve a Companhia das Índias Ocidentais.
Então, você aí tem grandes expoentes da historiografia nacional, né? Como desde Varnhagen, Charles Boxer, e até os mais recentes, como Evaldo Cabral de Mello, José Antônio Gonçalves de Mello, e os mais recentes ainda, que nem o Bruno Miranda, que estuda os soldados, como eu, né? Ele já está num outro nível. Enfim, tem uma nova safra também de historiadores que está vindo aí com tudo, e eu me incluo nessa nova safra, né? A partir de uma perspectiva da história social, tento abordar o Brasil holandês. E são várias as temáticas, né, que vêm sendo desenvolvidas. Eu acho que o trabalho primordial é do Zé Antônio Gonçalves de Mello, Tempo dos Flamengos, que ali você tem um marco, né? Depois de Tempo dos Flamengos, os trabalhos sobre o Brasil holandês deixou de ser uma história mais, uma história, como posso dizer, factual, né? Você narrar os fatos, Batalha dos Guararapes, período de Nassau e etc., para você trazer de fato uma reflexão do que foi aquele período. Então, o que eu posso dizer, né, sobre o Brasil holandês como matemática da história é que já está bem consolidado em relação também aos estudos sobre a União Ibérica, né? E principalmente agora, eu gostaria de destacar que muitos grupos de estudo vêm surgindo em relação à história do período colonial durante a monarquia hispânica, né? Que é durante a União Ibérica. Tem trabalhos envolvendo São Paulo, Pernambuco, que no caso a invasão holandesa, e diversas outras capitanias, né? Então sim, já está bem consolidado e é isso. Vamos lá. Eu acho que aconteceu um fato aqui. Eu congelei para você? Congelou. Você só tá, Vamos você seguir tá assim. carregando. Tá Tá, bom, vamos tô seguir te assim ouvindo. então. Tá me Vamos vendo? lá. Tá tranquilo. É, vamos lá. O seu estudo é baseado no relato de 4 pessoas holandeses, eles? Não, não. São 4 diários de soldados que tiveram a serviço de uma companhia neerlandesa, né? Aí, então, eu vou destacar por que neerlandesa. Você já apontou na introdução, né? Mas vale salientar que os Países Baixos é uma conjuntura de várias províncias, né? Que formam, vamos dizer, o mesmo país, ou seja, os Estados Gerais. E durante o processo de independência, eu acho que o História em Casa saiu. Vou tentar aqui chamar ele de novo. Vamos ver se ele consegue voltar. Estavam falando sobre o Brasil holandês. Conexão deu uma queda, pessoal, mas peço que vocês Vamos aguardem lá. aí. Pode Voltou? seguir a narrativa. Quando congelar, qualquer coisa eu vou sair e entrar de novo. Você pode seguir a narrativa que eu estou acompanhando. Tá, beleza. Eu estava falando então da formação das companhias de comércio e para a formação das companhias de comércio é algo que é muito peculiar para os Países Baixos também, é a participação de cada câmara, de cada província. Ou seja, você não tem um poder centralizado, muito centralizado no poder forte, né? Como você vê em outros impérios, por exemplo. Então, isso é um fator prejudicial. E a partir do momento que se funda a Companhia das Índias Ocidentais, a partir de 1621, ela herda muito as características da sua predecessora, né, que é a Companhia das Índias Orientais. Então, a Companhia das Índias Ocidentais, ela obtém uma carta de licenças, né, que ela poderia declarar guerra, ela poderia arregimentar soldados, ela poderia ter munições, ou seja, era uma companhia de guerra, de fato. Ela era de comércio, mas, sobretudo, ela era de guerra. Porque, como você disse, os Países Baixos estavam no processo de independência, era necessário a retomada não só do comércio que eles tinham, né, com as colônias, americanas, de fato, mas também enfraquecer o império, aquilo que financiava a coroa espanhola, né? Que eram as minas, o grande objetivo das minas de prata do Novo México, e enfim. E
E o Brasil estava nesse meio, né? Então, agora falando sobre, voltando a falar sobre os soldados, que a gente acaba sendo um pouco prolixo sobre isso, mas algo que eu percebi na primeira fase da minha pesquisa, e que resultou nesse meu artigo, é que a diversidade da origem geográfica e social desses soldados. Apesar de eles estarem servindo uma companhia neerlandesa, dois deles eram alemães, vamos assim dizer, eles tinham origem alemã, o que hoje corresponde ao território alemão. Um deles é um inglês, e um deles é dinamarquês. E, enfim, se a gente levar em consideração o trabalho do Bruno Miranda, a gente vê que há muitas outras nacionalidades, né? Então, a gente vê um processo ali nos Países Baixos que é um processo migratório, na verdade. Que ali, por ser uma importante praça comercial, um importante entreposto comercial de circulação de mercadorias e de pessoas, a possibilidade de uma pessoa, de um jovem sem emprego, que é a característica desses soldados, chegarem ali e encontrarem uma oportunidade é muito grande. Então, por isso que a gente vê essa diferença, essa pluralidade de nacionalidades, né? Então, por isso que eu enfatizo que não haviam também neerlandeses, mas era talvez uma minoria, frente às outras nacionalidades, né? Tá certo. Roberto, vou pedir só uma coisa para você. Eu travei aí, né? Travou. Tá. Tá vendo esse comentário que eu fiz? Sim. Clica nele, vê se aparece fixar comentário. Eu estou tentando, mas não aparece. Eu acho que eu que tenho que fazer o comentário. Ah, então faz essa cópia aí que eu vou voltar de novo. Toda vez que eu entro para fazer um comentário, eu travo. Eu vou sair e voltar de novo. Tá, beleza. Estamos tendo algum probleminha, mas já irá se normalizar. Você está me vendo? Agora você apareceu aqui de volta. Eu estou fazendo aqui o comentário. Peraí. Isso. Porque aí fica fixo aí, a galera que entrar já consegue entender o que está acontecendo. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu ir narrando aqui o que está acontecendo. Então, a gente pode entender que essa força bélica, talvez, da Holanda, nesse princípio ainda da União Ibérica, ela é influenciada também pela Espanha, existia, porque em alguns estudos que eu fiz aqui, você compartilhou vários documentos outro dia atrás, né, da sua pesquisa, artigos e livros e tudo mais, e aí eu vi em algum lugar ali que existiu também uma questão de ali na Holanda, onde hoje é Amsterdã, ser um ponto muito importante de comércio, e quando os Países Baixos se tornam independentes, a gente tem a Holanda tendo que fazer um comércio direto com Portugal, que de fato ainda é Espanha, né? Então tem essa relação de Amsterdã dentro do comércio, como que é isso? Então, Amsterdã, ela foi uma das líderes, né, dessas províncias do norte que liderou a revolta contra o Império Espanhol, né? E desde antes mesmo da fundação da Companhia das Índias Ocidentais, a própria Holanda já havia colonizado, vamos assim dizer, a América do Norte. Quando falam em Manhattan, né, em Nova York, os primeiros colonizadores foram, na verdade, comerciantes, né, pessoas que tinham fundamentalmente grana naquele período e que foram colonizar aquela região da América do Norte, né? Então, a Holanda, ela tinha esse papel central, né? Como as Flandres, por exemplo, para o sul, Amsterdã e a Holanda era para o norte, né? Principalmente Amsterdã. Vamos considerar a cidade porque a cidade em si tinha uma grande relevância nesse sentido, né? Era onde concentrava-se o poder da principal província, vamos assim dizer.
Então sim, podemos considerar. Eu tentei fixar o comentário, só que eu não consegui. Volta lá, só clica nele, vai aparecer fixar comentário. Você consegue lá. Foi. Aí, fechou. Vamos lá então. Vamos falar desses documentos desses 4 soldados, porque você disse aqui então que vai funcionar essa Companhia das Índias Ocidentais, né? Só para a gente informar aí, a Companhia das Índias Orientais, ela é criada em 1602, né? No início do século XVII, e a Companhia das Índias Ocidentais, que é a que vai atuar aqui no Brasil, ela é de 1621, né? Então, sim. Ela vai atuar como um exército, porque ela precisa confrontar o que vai acontecer aqui de resistência portuguesa também e espanhola, né? E ela tem também interesse, como que é essa questão de interesse comércio para enfraquecer o rei espanhol e exército? Como que é formado isso? Excelente pergunta, Thiago. Então a gente tem que retomar novamente, em linhas gerais, a formação da Companhia das Índias Ocidentais, né? Quando tem a formação da companhia, em 1621, ela é dividida entre... Ela é centrada, na verdade, ela é organizada, administrada por um conselho central, que é o Conselho dos 19. Esse Conselho dos 19, ele é formado pelo representante de cada província do estado, dos estados gerais, mas também dos financiadores. Eu não me lembro o número ao certo, porque cada província ela dava uma cota, né, uma cota de investimento, uma cota de florins, e aí ela tinha direito a influenciar com seu voto na decisão do Conselho dos 19 majoritariamente. Ou seja, se Amsterdã deu a maior parte da grana, então eles tinham o maior direito de voto nas decisões. Então era isso. E ao mesmo tempo que a gente tem essa participação dos Estados Gerais na luta pela sua independência, a gente tem os comerciantes que nem sempre são de origem neerlandesa. Por exemplo, a gente tem a diáspora serfadita, né? Dos judeus ou cristãos novos que saem da Península Ibérica e encontram ali nos Países Baixos um local para continuarem desenvolvendo o seu comércio, seu financiamento, que é praticamente global já nesse período, né? Então há uma grande discussão sobre isso, até inclusive cito aqui o professor Ronaldo Van, parece que vem estudando isso há já um tempo, com Jerusalém Colonial, né? O livro que eu ainda não li, mas prometo ler. Então, você tem essa dimensão de que havia o Estado, que o objetivo dele também era o comércio, mas sobretudo a independência, consolidar essa independência, porque ela não está dada em momento nenhum, ela é conquistada, né? É um processo histórico, e também o interesse dos comerciantes, né? E aí é muito interessante, porque o Mário Neme, que é um dos autores que eu estudo, com o livro Fórmulas Políticas no Brasil Holandês, ele diz que a companhia ela não estava para além de uma companhia que havia interesses comerciais, e por isso que não conseguiu desenvolver a colônia aqui, né? Então, há um grande debate em torno dessa temática sobre qual é a função propriamente da companhia, né? Cada historiador, através de sua linha temática, sou historiador econômico, então eu tendo a puxar a sardinha para o meu lado, né? E dizer que a companhia ela só tinha interesses econômicos. Ou não, fazer uma crítica. Da mesma forma que o historiador que desenvolve uma história política quer dizer que a Companhia das Índias Ocidentais foi prejudicada pelos comerciantes. Enfim, há um grande debate em torno disso, né? E os soldados estão aí no meio de tudo isso. Certo. Aí existe um eixo entre todas essas formas de contar a história, que é a disputa da Holanda como país recém-independente, né, com a Espanha. E, consequentemente, com Portugal, que é domínio espanhol no período da União Ibérica, né, que a gente pode chamar de União Ibérica. O que esses documentos trazem para a gente? São escritas? É um diário? Eles estão relatando confrontos? Estão relatando o cotidiano? O que esses documentos que você estudou estão relatando?
Beleza. Então, eu vou fazer assim, eu faço uma pequena introdução agora, né, sobre os documentos gerais, e aí eu falo sobre os meus documentos em específico, né, para o pessoal também se Beleza. situar. Então, existe uma gama de documentos sobre o Brasil holandês. Para quem quiser investigar, meu, é um tema super, super rico. Inclusive, existem documentos que nunca ninguém teve, nenhum outro historiador teve acesso na Holanda, que não foi transcrito ainda. Pilhas. Inclusive, eu falei com a professora a Lúcia Xavier, através de uma live também, só que ela estava transmitindo, no caso, né? E aí ela falou que lá existem toneladas de documentos sobre o Brasil holandês que nenhum historiador teve acesso ainda. Ou seja, tem muita coisa a se produzir. E para quem é interessado no tema, nós temos desde cartas, nós temos gravuras, nós temos as pinturas de Franz Post. Então, é de uma riqueza documental, né, de uma riqueza de fonte esse período, que assim, aquele historiador que ainda não encontrou um caminho aí, ele pode se deliciar por essas fontes, né? Que é diversa e plural, enfim. Agora, falando propriamente das fontes que eu utilizo no meu trabalho, são 4 diários de soldados, né? Soldados rasos, ou seja, eram soldados comuns, eles não gozavam de nenhum privilégio social, eles eram homens que escreviam por eles próprios, eles registravam a experiência dele ali no cotidiano, né? E que esses diários, eles, por vezes, assumiram uma posição dentro da historiografia periférica, né? Eles não eram objeto central de estudo. Ah, tem um soldado lá que cita alguma coisa, então vamos escrever, vamos ver o que ele fala, vamos ver se bate com as fontes oficiais, já que aquilo lá é um diário, claro, é uma fonte oficial, né? Então, por muito tempo, a historiografia renegou essas fontes, né? Dizendo, ah, não, aquilo lá não é uma fonte oficial, não é de um grande governador, então, mas o que eles deixaram de salientar é que essas fontes elas são riquíssimas para entender o cotidiano da gente comum nesse período. As dificuldades, as vantagens, as estratégias, sobretudo, de sobrevivência desses homens. Então, é isso. Os diários de viagem, ela tem essa particularidade, né? E essa possibilidade para o pesquisador que está adentrando agora. Eu chamo a atenção que um dos diários do dinamarquês chamado Peter Hansen, ele foi editado e publicado em 2016 para a edição portuguesa, né, em língua portuguesa. Ou seja, muito recente. Você tem os trabalhos sendo desenvolvidos agora. Entendeu? Há 4 anos, praticamente, o pessoal está lendo esse diário. A edição do Caspar Schmalkalden é de 2000, a edição portuguesa. Ou seja, são fontes inéditas. A mais antiga, publicada e traduzida para o português, é o Diário do Ambrosio Richthofen, que é a tradução de Alfredo de Carvalho e é de 1857. Mas mesmo assim, né, se você for comparado com outras fontes ditas oficiais, é recente. Então, essas fontes elas trazem essa particularidade. E na primeira fase da minha pesquisa, como eu disse, eu busquei analisar a origem social e geográfica deles e o primeiro estágio da viagem, que era, além do alistamento e do engajamento, propriamente a viagem atlântica, a travessia atlântica, uma experiência inédita para esses homens, né? E eles registram isso, o que é muito interessante, né? E aí está inserido nessa gama dos estudos sobre o Atlântico, história atlântica, etc., que também é uma história recente, né? Estudar o Oceano Atlântico, nem tão recente assim, vai. Estudar o Oceano Atlântico como espaço histórico. Então, essas fontes, ela apresenta uma diversidade de possibilidades e, inclusive, gostaria de convidar todos que têm acesso aí ao Brasil Dutch a entrar no nosso acervo. Nós temos um acervo online, onde a maior parte dos diários estão disponíveis, os diários que eu utilizo, pelo menos. E é isso. Convido a todos aí, é muito interessante. Convite, né? A pesquisa que eu fiz foi dentro desses documentos, que é um drive, né? Com vários documentos, né? Que você disponibilizou. Aí tem as fontes holandesas e as fontes de língua portuguesa. Vamos lá. Deixa eu avisar pro pessoal. Pessoal, quiser fazer pergunta, escreve aí. Daqui a pouco eu vou passando pro Roberto as perguntas, tá? A gente aqui tá numa situação invertida, eu apresentando e ele ali em cima. Vamos lá. O Marco Júnior, professor Gel, esse é o arroba dele, diz aqui: os neerlandeses em Pernambuco proporcionaram a numismática,
as primeiras moedas com o nome Brasil, ele colocou com S, as moedas obsidionais. Né? Fica aí uma informação do Marco Júnior. Vamos lá, então. Pelo que eu entendi, Roberto, esses 4 documentos que você estudou, eles são documentos de pessoas comuns que estavam escrevendo. E até muitos, por algum tempo, negaram a veracidade desses documentos. Né? Não é documento histórico. E como você diz, se a pessoa está vivendo e registrando, ela é uma fonte histórica ali do que está acontecendo na realidade, né? No real, o que as pessoas estão vivendo ali. Agora, vamos entrar de fato nos documentos estudados por ti. O que eles traziam ou o que eles trazem, né, para a gente? Então, agora eu vou falar sobretudo da segunda fase da minha pesquisa, que eu acredito que ela foi, aliás, eu pude desenvolver melhor análise dessas narrativas, né? Em primeiro lugar, nessa segunda fase, eu busquei estudar as estratégias de sobrevivência dos soldados em terra. E eu pude analisar que, em primeiro lugar, que a vida desses homens não estavam confinadas diretamente a estarem dentro de uma trincheira. Ou seja, eles tinham que buscar outras formas de sobrevivência, porque nem sempre a Companhia das Índias Ocidentais poderia provir esses homens de alimento e vestimenta, por exemplo. Então, o primeiro trabalho que eu verifiquei e que é descrito pelos diários é os trabalhos nas fortificações. O Ambrosio Richthofen e o Calder Pudsey, um alemão e um inglês que estiveram, respectivamente, na invasão e na conquista de Olinda, eles narram que, nos primeiros anos, eles tiveram que construir paliçadas, faxinas, cestões e trabalhar nas fortificações. E, de certa forma, isso garantia aos soldados alguma forma de retorno. Vinho de Espanha, roupa e até, de certa forma, dinheiro, o que era mais raro, né? Visto que, em um contexto de guerra, o que você irá comprar com dinheiro? Então, era muito mais conveniente que você tivesse vinho, que você tivesse o pão, né? Trigo não, o pão e tudo que pudesse ali dar algo para a sua subsistência, para você sobreviver. E eles citam isso, o que é muito interessante, né? E, enfim, a partir dessas estratégias de você trabalhar nas fortificações e tudo mais, que você consegue ali agenciar a vida, o soldado consegue agenciar a sua vida ali como soldado, né? E, enfim, o segundo aspecto que eu vi, que é muito interessante, e aí que a gente pode até fazer um paralelo com o tempo presente, é em questão ao roubo e ao furto. Eu pude perceber nessas fontes que os soldados, ou eles eram roubados, ou eles eram os ladrões. Em um contexto de extrema deficiência, né, alimentar e de todos os outros elementos necessários para a sobrevivência, esses soldados eles às vezes acabam cometendo um furto. O Ambrosio Schoeffer é o diário mais rico nesse sentido. Ele diz que depois de um combate com os espanhóis, ele encontrou um cadáver, né? E ele estava com uma bela vestimenta, uma bela roupa. E aí ele tirou a roupa do cadáver e vestiu nele. E aí, sem medo de sofrer nenhuma represália nem nada. E ele falou que ficou muito bom, ficou show nele. Só que o que acontece? O Richthofen, ele mudou de posição. Ele estava em Olinda, e aí teve o abandono de Olinda, né? Ele foi levado para Recife. Só que, quando aconteceu isso, ele estava doente. E aí, a roupa dele foi levada numa espécie de baú. Ele, segundo o Richthofen, eu não estou inventando nada. Quando ele chegou em Recife, ele foi abrir o baú dele, cadê a roupa? Sumiu, alguém tinha roubado. Então você percebe que esse cotidiano do soldado eles estavam à mercê disso, de sofrerem ou cometerem furtos, né? E aí o saque é engraçado porque eu consegui estabelecer essa diferença, né? Que o furto é a prática ilegítima e que privilegiava sobretudo o indivíduo, né? Ela era praticada individualmente e só tinha fins a si mesmo, era praticamente isso. Poderia ocorrer através de roupas, como o caso de Richthofen, mas também militares que assaltavam a população, assaltavam os mantimentos, por exemplo, as roças, é algo muito comum. Mas o saque, ele era algo estimulado pela companhia. Porque o saque, ele privilegiava, claro, o soldado, né?
com comida ou com a esperança de obter uma certa riqueza, mas uma parte desse saque, por exemplo, o saque aos engenhos é algo muito comum. Beneficiava a companhia. Sei lá, conseguiram saquear 64 caixas de açúcar. Privilegiava a companhia, porque de certa forma passava para a companhia. Então, há essa diferença. Mas assim, Thiago, eu acredito que você sendo um luso brasileiro e sendo vítima de saque ou furto, você não ia diferenciar, não. Entendeu? Você falar, não, eu sou vítima desses caras aí que tá chegando e tá roubando tudo. Mas é É, isso, né? E aí, são essas estratégias que os soldados eles narram, que eles dizem, e aí que eu tento interpretar para a própria sobrevivência deles, né? E só mais um ponto, é interessante que eu consegui analisar a ascensão social desses soldados. Apesar de não ser algo corriqueiro, de não acontecer com frequência, ocorria. Principalmente com aqueles soldados que tinham uma experiência no mundo do trabalho anterior. Ele foi caixeiro na Europa, então ele tem experiência. Aí eles conseguiam uma melhor posição desse soldado. E assim, num contexto de guerra, num clima e numa ecologia completamente diferente da Europa, você sair da trincheira de soldado e ser alferes e sentar na mesa de um tenente, do capitão, meu, é uma diferença tremenda. Primeiramente pela alimentação, e eu bato nessa tecla, né? É algo significativo, entendeu? Então eles conseguiam aí ascender socialmente, e é algo muito interessante também, né? Que a gente tem essa ideia do antigo regime em que as estruturas são sólidas e que não há uma transfiguração não, uma ascensão, né? Você mudar, não, sim, existe sim, em menor escala, mas existe, né? Enfim, tá. é isso que as fontes dizem. Esses soldados, eles estavam. Vamos entender uma questão aqui. O Brasil holandês, que a gente colocou aí um período de Brasil holandês, né, no Nordeste. Na sua página aí tem até um mapa legal que está uma parte laranja, o que Isso. foi o domínio alemão ali. Depois quem puder dar uma olhada lá. É, existia um controle muito grande da Holanda, que era recém-independente nessa época. Existia esse controle muito grande da Holanda, ou era muito independente as coisas que aconteciam aqui no Brasil, dentro do Brasil holandês, de um governante talvez local? Então, esse é um debate também que se tem, né? Mas eu acho que, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu pesquiso, pelo que eu estudo, eu diria que a companhia, ela tinha, assim, uma grande autonomia para gerir essas localidades, né? Para gerir sua administração local, principalmente o Conselho dos 19. E porque, apesar dos Estados Gerais participarem, de certa forma, né, as províncias participarem e terem seu interesse particular, a companhia acabou centralizando isso, de certa forma. Então, a interferência dos próprios Estados Gerais talvez fosse visto como uma ameaça também para a própria companhia, né? Esse poder, porque eles fugiam de um poder soberano e iriam cair em outro, mesmo que fosse uma companhia, né? Então, isso, exatamente, esse mapinha bem legal, né? E é o mapa de quando você tem ali o poder, a extensão máxima do território, né? Que se dá durante o período em que Maurício de Nassau, João Maurício de Nassau, o Conde de Nassau, esteve no Brasil holandês. E aí pega um pouquinho ali para cima do Rio São Francisco, né? Até o Maranhão, não consegue conquistar. Sem Esse contar que mapa é teve muito bom. a expedição ao Chile, hein? E que um dos soldados que eu estudo, ele vai para o Chile também. Ah, então ele expande, Porque né? na verdade, só desculpa te cortar, o plano se você for considerar que a companhia não é uma companhia de comércio, é uma companhia de guerra, o plano era afetar as minas de prata e ouro do Peru e do Novo México, né? Então, claro, você tem toda a importância do açúcar e da riqueza que o açúcar proporciona, das refinarias que existiam nos Países Baixos, mas também você tem que levar em consideração o outro lado da América, né? E que anos antes, aliás, o comandante Piet Hein, ele consegue fazer um saque bilionário não, trilionário, um saque gigantesco que proporciona, de fato,
anos após, né, em 1630, a conquista de, de Recife, Olinda, né? Então, aí esse soldado ele acaba descrevendo a viagem que ele faz a Valdívia, o que hoje corresponde a Tem, Valdívia, no Chile. E é muito interessante que ele tem. apresenta desenhos. Aí ele descreve lá um pinguim. Ah, o pinguim tem o tamanho de uma criança. Ele também descreve os nativos. Então é muito Uhum. interessante. Vamos lá, para compartilhar as ideias do pessoal aqui, o Marco Júnior, underline prof.gel, o mesmo comentário anterior das moedas, legal a participação dele aqui, já quero agradecer, gratidão por participar. O legal desse momento aqui, que é um momento de a gente compartilhar mesmo, a ideia é tornar a história pública. Então, se Sim, com você certeza. tem conhecimento, traz para a gente também, que a gente compartilha aqui. Quem está assistindo faz parte do diálogo, né? Então vamos lá. O Marco Júnior, ele coloca o seguinte: as moedas obsidionais, florins e soldos foram cunhadas para o pagamento das tropas no Nordeste. Ele diz aqui no Nordeste, então acho que ele é do Nordeste. Parte dos Certo. soldados eram mercenários e exigiram o pagamento imediato. Aí surgiram as moedas. Então, pagar, me contratou, paga para poder as coisas acontecerem. Agora há pouco ele fez um outro comentário. A Companhia das Índias tinha uma política única, com total liberdade da coroa neerlandesa. Por isso, Maurício de Nassau efetuou empreitadas tão significativas. Né? Então, são afirmações que o Marco Júnior está colocando aí para gente. Vamos voltar para os nossos 4 soldados. No título, você colocou trincheiras. Que trincheiras são essas que você está colocando? Porque quando a gente fala trincheira comumente, a gente imagina a guerra com aquele buraco no chão, com o soldado dentro. É esse tipo de trincheira que a gente está falando aqui? É e não é. É e não é. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar que os neerlandeses nesse período, eles estavam na ponta do iceberg no que confere a construir fortificações, né? Se você for analisar, por exemplo, as fortificações desse período na Holanda ou nos Países Baixos de forma geral, você vê que os caras, eles eram super engenheiros nesse sentido. Eles conseguem construir as fortificações em estrelas, em linhas, enfim, havia toda uma engenharia militar, isso que eu quero dizer, naquele período. E, e no caso, aqui, durante a conquista, sim, da mesma maneira. Era exatamente, esse daí é um forte de terra, né, que foi redescoberto recentemente. Ele não fica no litoral, ele fica em terra. E então havia essa necessidade, né? E como eu vi que esses soldados eles trabalhavam nessas fortificações primárias, que geralmente eram feitas de terras, eram escavações ali primárias, então a gente pode considerar sim que eram trincheiras, mas também não podemos esquecer, igualmente, que havia um sistema de fortificação muito complexo, que era as praças fortes, né? E aí no período holandês você tem o desenvolvimento das fortalezas, das fortificações muito significativa. Por exemplo, a Fortaleza das Cinco Pontas, o que hoje é o Museu da cidade do Recife, foi um forte construído por holandeses, né? Hoje tem 4 pontas, né? Mas aí são as reformas que alteraram as reformas militares. E também você tem também o Forte de Itamaracá, o Forte Orange. O Forte Orange também é um forte de origem neerlandesa. Inclusive, a rainha Beatrix, rainha dos Países Baixos, visitou, acho que foi em 2003 ou 2004. Então, é muito interessante. E só um ponto. Em relação aos soldados, eles não recebiam no momento que eles estavam engajados. Eles tinham uma espécie de passaporte. Era o seguinte, tudo que eles consumiam, tudo que eles gastavam durante o período que eles estavam engajados, era anotado nesse passaporte. A partir do momento que ele tinha o contrato dele vencido, que era de cerca de 3 anos, ele tinha que pegar uma cópia desse passaporte, levar para os Países Baixos e apresentar para a Câmara que foi responsável pelo contrato dele. E aí, a partir da análise desse passaporte, com desconto da comida e de tudo que ele havia consumido, ele recebia o soldo dele,
que geralmente era, vamos dizer assim, era um desgosto, né? Porque ele tinha a expectativa de ficar rico, de um grande empreendimento, de sair com uma grande grana, depois de, pô, o cara atravessou o oceano, né? Então, não, ele recebeu uma quantidade mínima, o que geralmente estimulava esses homens a continuarem na Companhia das Índias Ocidentais. Inclusive, o Caspar Schmalkalden, após retornar de Pernambuco, ele engaja-se como soldado também, mas agora na Companhia das Índias Orientais. E ele fica, salvo engano, mais 6 anos, 3 ou 6 anos, não me recordo ao certo, porque eu não estudei ele, né? Mas eu sei que ele vai para lá. E aí depois ele retorna novamente aos Países Baixos e se fixa novamente. Então, essa história da moeda, na verdade, era um momento de grande angústia que os soldados estavam vivendo naquele momento em Recife, pelo cerco de Recife e cidade Maurícia. E aí a companhia meio que decidiu, para apaziguar os ânimos dos soldados, distribuir as moedas, né, como uma forma de recompensa. Mas essas moedas não tinham função nenhuma, porque não havia o que comprar. Estávamos em estado de guerra. Então, de fato, as moedas existiram. Só que elas tiveram uma importância subjetiva, vamos assim dizer, para apaziguar, né, os ânimos dos soldados ali que poderiam ou desertar ou se revoltarem, enfim. Mas é uma história bem interessante das moedas. Boa. Estou fazendo algumas anotações aqui. O Diogo, de História, comentou algumas coisas, mas antes disso, deixa eu responder aqui. O Marco Júnior é potiguar, ele está colocando ali. Seja muito bem-vindo, viu, Marco? A gente tem programa aqui toda segunda e quinta-feira, tá? Seja muito bem-vindo para participar. Ele colocou ali agora a respeito do Diogo _East. Aqui em Olinda, então, morador de Olinda, olha que bacana. Aqui em Olinda, existe a ideia, principalmente entre os mais antigos, de que se os holandeses permanecessem aqui, seríamos mais avançados em questão econômica e social, se comparado às outras regiões do Brasil. Isso é um imaginário que muito perpetua pelo Brasil, né? E se não fôssemos colonizados pelos portugueses? Isso aparece nos documentos? Existem estudos em cima dessa perspectiva? Olha, Tiago, e o Diogo, né? Enfim, eu acho que esse é o grande doce da boca da criança, né? E se tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, seríamos mais desenvolvidos? Mas eu acho que, não sendo estragar prazer, na história não existe o e se, né? Exato. E se? Então a gente não pode ficar nesse sexo dos anjos que não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas, já que o tema é esse, a gente vai discutir. Eu posso falar sobre, já que estamos aqui, né? Na academia a gente não discute isso. Né? Infelizmente ou felizmente, para quem gosta ou não, a gente não discute porque não existe o e se. A gente não estuda probabilismo, né? A gente estuda os fatos. E até os fatos são relativizados. Essa história mais pós-moderna, né, vem relativizando. Eu tenho certo cuidado com isso. Mas, enfim. O próprio José Antônio Gonçalves de Mello, em tempo dos Flamengos, salvo engano, ele diz que se nós tivéssemos sido colonizados pelos neerlandeses e não pelos luso-brasileiros, pelos portugueses, nós seríamos comparativamente a um Suriname, a uma Indonésia. Com todo respeito, eu amo o tempo dos Flamengos, eu amo esse livro é essencial para compreender um período. E concordo em partes com essa premissa de que seríamos um país subdesenvolvido como o Suriname ou como a Indonésia. No entanto, e se não fosse? E se fosse desenvolvido de fato? Então, os campos da possibilidade. É uma experiência individual. Se tivéssemos tido uma experiência diferente aqui, talvez poderia ser que sim. Estados Unidos foi colonizado. E é uma das grandes potências. Da mesma forma que Angola foi colonizado, o Brasil foi colonizado, e são países subdesenvolvidos. Então, há essa permanência, né? E o que é interessante, já tem estudos sobre isso, sobre essa memória holandesa, desse meio que patriarcalismo de Maurício de Nassau, do grande governador. Isso é a história popular, a memória popular, e não é história, né? Assim, não é história acadêmica, não é história escrita. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas já que o tema é esse, nós temos o livro do Evaldo Cabral de Mello, chamado Rubro Velho, ou Rubro Velho,
E ele fala sobre a memória da restauração pernambucana, porque isso vai desencadear no século XVIII, na Guerra dos... Tem uma guerra que desencadeia no século XVIII, e aí, eu não me lembro ao certo o nome, mas é em Pernambuco, é um conflito, acho que é o dos Mascates. E aí eles retomam a argumentação do período da invasão holandesa. Eles falam, mas eu sou filho do cara que expulsou lá, sou sobrinho neto de André Vidal, enfim. Eles tomam esses grandes personagens do passado, né, para justificar sua narrativa ali no presente. Mas é isso. E se tivéssemos sido colonizados por qualquer outra nação, né? Será que seríamos desenvolvidos? Uma Mas outra, pode falar, pode uma falar. outra reflexão que cabe é o tamanho geográfico do nosso país, né? Acredito que pela extensão geográfica que o Brasil tem, não seria possível o território atual brasileiro, né? Com uma independência do Nordeste se tornando um Brasil holandês, né? Talvez seria um pedaço fazendo com que acontecesse isso daí, mas eu acho que o território todo seria praticamente impossível de que acontecesse, né? De pegar Acre ali, de Amazonas Com até o certeza. Rio Grande do Sul, não haveria contingente holandês para conseguir fazer essa colonização. Nós, por exemplo, que estamos aqui em São Paulo, nos restaram os portugueses mesmo, não teria para onde correr, né? Sim, apesar da presença de Flamengos aqui também no período colonial, hein? É uma história E que como poucos que se dá sabem. isso? E como que se dá E- isso? Então, no trabalho da Lúcia Xavier, nós temos ela faz uma análise da presença dos neerlandeses antes mesmo da conquista do Nordeste. E o que você vê é números expressivos. É muito interessante. É muito interessante porque você tem informantes e espiões aqui. Então, a gente não pode analisar a invasão e a conquista de Olinda como fruto do mero acaso, como fruto da engenhosidade neerlandesa, como se os caras fossem ferrados mesmos e conseguissem ali em pouco tempo conquistar. Não, os caras tinham muitas informações. E, inclusive, índios potiguaras, eles foram capturados não, né? É uma expressão equivocada. Eles foram nem aprisionados, eles foram levados, vamos utilizar esse termo. Eles foram levados para os Países Baixos assim que eles saem, assim que os neerlandeses são expulsos da Bahia em 1725, eles param na Baía da Traição, embarcam alguns indígenas, alguns potiguares, e aí eu não me lembro o nome de todos ao certo, e eles levam para a Holanda. Eles levam para os Países Baixos. E aí eles dão muitas informações sobre a costa, sobre o clima, sobre a natureza. Existem os relatos até hoje, que é muito interessante também. Então, quando os neerlandeses chegam aqui em 1630 e conquista, eles já tinham muitas informações sobre a costa, sobre os habitantes, sobre a cultura, sobre a religião, sobre tudo. E também haviam os judeus, né? Havia a comunidade de cristãos novos também, que eram informantes, né? Esse debate também, né? Será que eles deram spoiler para depois os caras virem invadir aqui? Né? Então, por eles serem internacionais, né? Então, os caras não respeitavam a fronteira, não, né? Os judeus, eles, por ser eles são internacionais, né? Não só por conta da religião, mas o comércio também. Até hoje, né? Então, a gente vê, por exemplo, nosso excelentíssimo presidente com uma bandeira de Israel, uma bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira do Brasil, praticando nacionalismo, né? É algo completamente anacrônico, algo divergente, né? Eu Enfim. discordo só do nosso na sua fala. O presidente dos outros, vai. Poxa, cara. Mas enfim, né? Vamos para o Brasil, vamos para Nassau. Vamos, bora. O que mais? A gente tem aqui 10 minutos. Vamos lá. Certo. O que mais esses documentos mostram para a gente aí? Esses documentos, eles, como eu disse, né, eles narram o cotidiano dessa soldadesca, né, os riscos que eles passavam e tudo mais.
Mas o que é interessante de fato analisar é as possibilidades de pesquisa, eu acredito. Para aquele investigador que quer analisar o cotidiano mesmo, a partir de uma história social, sobretudo, até a história da alimentação. O meu orientador ele utilizou nesse diário história da navegação. Enfim, há uma diversidade muito grande, né? E as possibilidades também. Inclusive, eu fico aqui pensando, né? Eu ainda que não sei ler documentos holandeses, né? Quantos desses diários ainda, ou documentos como esses, ainda podem estar disponíveis nos arquivos holandeses, né? E não só holandeses, veja bem, nos arquivos de outros, da Dinamarca, por exemplo, né? Ou se não da Noruega, ou toda aquela região do norte da Europa, em que contribuiu, de certa forma, com mão de obra para o Wiki, né? E que é algo que é muito interessante, né? A gente tem que criticar o documento. Por que esses caras eles sabiam escrever, né? Em um tempo em que a escrita e a leitura não era algo comum, né? A gente não pode falar que era uma maioria de analfabetos porque não era regra ser alfabetizado, né? Seria anacrônico. Mas é algo interessante que chama atenção, né? Por que essas pessoas elas são alfabetizadas? Porque elas têm esse dom de poder escrever, de poder ler também. E aí eu chego à conclusão de que o fator religioso ele é primordial, porque esses homens eles eram calvinistas, né? Eles eram de origem reformada e é um princípio fundamental para toda a religião reformada é a leitura, a liturgia, né? Você saber ler o texto sagrado é o primeiro passo, né? Você tem uma tradução da Bíblia, etc. E tal. E algo interessante também que eles revelam nos diários aspectos religiosos, né? Em que eles, graças a Deus chegamos aqui, tudo bem na América, graças ao bom e verdadeiro Deus, né? Quem é o bom e verdadeiro Deus? Não é o Deus católico, não. É o Deus protestante. Mas é muito interessante também. Sem contar as particularidades, né, cara? Tem momentos assim que eu tô lendo e dou risada. Tem uma descrição do Ambrose Schoffer que ele fala que viu dois soldados disputando o prato de comida. Um prato de sopa, algo assim. E aí um deles toma um tiro na cabeça, no pescoço, e a cabeça dele meio que cai. Toma um tiro de canhão, né? E a cabeça dele cai dentro da sopa. Aí o outro soldado pega e fala: já que você queria, pode ficar com ela toda agora. E aí o Richthofen pega e descreve isso, né? Porque ele foi testemunho ocular. E teve outra. E sem contar as ironias também. Uma expedição do Richthofen à Paraíba, ele diz que assim que eles fizeram a escaramuça, assim que eles atiraram nos outros, né? Ele diz: e assim nos despedimos amavelmente um do outro, chamando eles de cornudo e eles chamando nós de cornudo, sem ele saber, por exemplo, sem o próprio Schoffer saber o que significa ser corno, né? Então ele ouve e repete aquilo, porque havia essa dificuldade também com a língua, com o idioma, né? E tudo mais. Mas eu acho que, se você me permitir falar um pouquinho de Nassau aí, que eu acho que é a grande cereja do bolo para todo mundo. Apesar que para mim não é tanto, porque não é história oficial, né? Aliás, é história oficial e não é essa história mais das pessoas comuns. Mas o que é muito interessante é que no período em que Nassau está no Brasil holandês, a gente vê uma significativa mudança na organização. Você nota uma relativa paz, mesmo que não cessada, né, os conflitos, até porque Nassau ele tenta conquistar a Bahia novamente em 1638 e ele manda, né, conquistar Angola anos posteriormente para restabelecer o tráfico de escravizados. Ele conquista o Maranhão depois do Tratado de Paz entre Portugal, já independente, com os Países Baixos, né? Então você tem ali um período de relativa paz, um período de relativa prosperidade econômica também, e um período de relativo desenvolvimento urbano, que é algo muito interessante. Porque nesse período você tem importação de tijolos, importação de madeira, telha, você tem a chegada da comitiva do Nassau com cientistas, com artífices, né? Eu costumo chamar de artífices e não artistas, mas aí é uma peculiaridade minha. Franz Post, Albert Eckhout, né? Dentre outros. Você tem a produção nesse período, o próprio Gaspar Bellel, ele produz uma história do período em que Nassau esteve no Brasil. E, enfim, é um período que realmente tinha tudo para se consolidar. Se não fosse, aí já são os caminhos da história, né?
a ganância, propriamente dito, do Conselho dos 19, que eram os dirigentes da Companhia das Índias Ocidentais, né? Que esperavam lucro através de lucro. O Nassau, ele era mais um conciliador. Ele buscava conciliar com os senhores de engenho. Ele cede grana para os senhores de engenho retomarem suas atividades, retomarem engenhos, o que anos depois vai custar a própria existência do Brasil holandês, vamos dizer assim, né? Porque eles dão um calote na Companhia das Índias Ocidentais, e o presidente João Fernandes Vieira, né? Ele que era amiguinho de Nassau, depois Nassau foi embora, ele não quis pagar a conta. Então, é um período muito interessante, né? E o que a gente tem no imaginário até hoje. Em 2004, por exemplo, e ele não era um holandês, ele era um alemão, né? O governo alemão mandou fazer uma escultura do Nassau, né? Com o busto de Nassau, instalou no terreno onde era um antigo palácio do Nassau, o Palácio de Friburgo, que é algo muito interessante e significativo também para o centro de hoje, né? A gente não deve pensar que esse período está completamente desassociado do nosso tempo presente. A gente tem que ver de fato que isso reverbera até hoje e que é preciso cada vez mais problematizar esse passado e, sobretudo, as interpretações que temos desse passado, né? E não tomar Nassau, por exemplo, como um grande mito, como um grande herói. Não, ele era um homem do seu tempo, né? E assim como os holandeses. Não vai pensar que nós seríamos super desenvolvidos ou ferrados também se não fôssemos colonizados ou fôssemos, enfim, pelos holandeses, né? Então, eu acho que é isso. Houve um comentário aqui, é o Marco Júnior, professor Gé, perdão. Ele falou sobre o Instituto Ricardo Brenan. É muito interessante também. Eu tive a possibilidade de ir visitar lá e realmente tem a primeira edição do Diário do Ambrosio Schoeffer em português. Para mim foi emocionante. Você ter o contato com aquela fonte ali, praticamente primária, né? É uma fonte do século XVII, editada no século XIX, e, enfim, além das obras, a maior coleção de obras de Franz Post está no Brenan também, tem as moedas. Então, o que esse instituto faz é realmente incrível. Dar de inveja até mesmo aos países do norte desenvolvido, né? Porque, assim, eu esperava realmente do Estado, sabe? Do Estado ir lá, intervir e fazer esse tipo de coisa. Mas, pô, os caras estão cortando bolsa de pesquisa para para produzir vacina para o vírus, cara. Dar um tiro no próprio pé. Então, assim, não tem muito o que esperar, entendeu? E aqui você tem o próprio Ricardo Brenan, né? Que foi um grande empresário, ele morreu, infelizmente, do coronavírus esse ano. Ele teve essa responsabilidade de criar esse instituto que é realmente, assim, de dar orgulho para quem conhece, de se emocionar, cara. Lá se você nunca foi, ou quem está nos assistindo nunca foi, vá. O ingresso é a preço popular, é R$ 15, dá para ir, é legal, vale a pena. Um passeio inacessível, mas tem que ir cedo para aproveitar tudo, porque lá é muito grande. Roberto, nós temos 2 minutos. Você precisa encerrar antes de acabar, beleza? Vai aparecer uma contagem aí de 30 segundos para você no final. Quer fazer encerramento? E aí, isso, mas espera chegar lá nos segundos finais, tá? Vamos aproveitar até o final. Quando aparecer 30 segundos, aí ele vai avisar você. No meu não está aparecendo o horário. Não, para mim também não, mas eu estou controlando pelo relógio. Agora falta 1 minuto para a gente concluir, tá? Ele não vai aparecer para você aí mesmo, 54, mas já falta... conclui, né? Isso, mas ele vai aparecer a contagem do tempo aí para você, tá? Tá. Só peço para você conseguir concluir antes de ele derrubar, porque senão não dá para salvar. Aí a minha pergunta nesse finalzinho é sempre: o que eu não perguntei a respeito do tema que você estudou que é importante trazer? O que eu não explorei de você que dá para trazer aí do seu tema? Olha, eu acho que muitas coisas. Inclusive, o assunto para... Não saberia definir com 10 segundos, não saberia. Enfim, acho que fica para uma próxima live, então. Então, fechou. Ó, eu Pode vou encerrar? agradecer, então. Calma aí. Tá aparecendo o 5 tempo aí já? segundos?